Olá, está começando mais um Café com Letras. E no programa de hoje vamos conversar com a escritora Jussara Godinho, ela que nos traz aqui a obra Verde, Queremos Ver-te. Tudo bem, professora? Vou chamar a senhora de professora, que é conhecidíssima na rede municipal de ensino, professora da área de letras e também uma grande educadora. É um prazer tê-la conosco hoje. O prazer é meu, uma alegria imensa estar aqui. Esse programa tão conhecido, né, onde vários escritores importantes, amigos meus, inclusive, já passaram. É uma alegria muito grande estar aqui. Professora Jussara, Verde Queremos Ver-te. A senhora traz uma série de poemas aqui, explorando, se pudermos dizer assim, num primeiro momento, a questão da trova literária, que nós vamos entrar um pouco mais no decorrer do programa na questão das técnicas de poesia, e depois uma sessão de poemas mais isolados. Além de chamar a atenção para a conscientização para com o meio ambiente, a preservação da natureza, alguns poemas até no sentido mais triste, lamentando já o estado de degradação em que se encontra, por exemplo, o próprio verde, os animais. A senhora também explora o puro e simples fato do contato do homem com a natureza. E aí é onde se pode perceber uma maior sensorialidade, se eu posso usar esse termo, a partir da sua escrita. Como é que iniciou essa proposta deste livro e o porquê dessa preocupação toda nesse sentido? Bem, eu gosto muito de escrever, né? Eu até, antes de responder a tua pergunta, falar sobre isso, eu gostaria inclusive de dizer assim que eu não me autodenomino uma escritora, uma poeta. Eu sou uma professora que gosta muito de escrever. Eu não vivo sem escrever, né? Então eu escrevo e naquilo que eu escrevo eu coloco todas as minhas preocupações, né? Temas são muitos, mas a preocupação com a natureza é algo que permeia o nosso dia a dia, principalmente nas salas de aula. É uma preocupação didático-pedagógica, digamos assim, né? Em primeiro lugar. E como eu tinha muitos poemas, eu tenho muitos poemas escritos, muitos textos escritos, eu comecei a organizar alguns e divulgar na internet. Fiz um blog, comecei a divulgar. Para minha alegria, muitos deles foram parar em outros blogs, em universidades. Eu tenho um poema aí no Verde Queremos Ver-te, que é um poema que as pessoas gostam muito. Ele é cheio de rimas. E eu constatei que ele estava em muitas escolas, saraus, blogs. Verde Queremos Ver, que dá o título do próprio livro, né? E aí eu pensei, por que não organizar todos eles que falam da natureza e fazer um livro para que isso possa conscientizar, né? Já que está um aqui, outro ali, vamos juntar tudo e fazer esse livro. E para minha surpresa, quando eu fui organizar, eu tinha vários. Dá até para fazer mais um Verde Queremos Ver-te 2, 3, né? Aí eu peguei alguns e coloquei, então, no livro, com o pensamento até de trabalhar com as crianças mesmo. Por isso até a capa. A capa foi pensada, né, também por mim, um trabalho da editora, enfim, a pessoa que colocou o projeto em prática, mas que vem assim a árvore, né, a natureza atrelada à qualidade de vida, que é a criança, que é o parque, né, que é a alegria de estar vivendo num mundo onde o verde está ali, onde a natureza é preservada. Eu separei aqui um poema que chamou bastante atenção. Já na segunda parte do livro, se podemos dividir as trovas literárias e os poemas isolados, a senhora intitula um deles Nova Estação. Revoada de pássaros, cheiro de flor, raios de sol, promessas de calor. Rostos alegres, gente de bom humor, ilusões e sonhos, é tempo de amor. Tempos de frio, de chuva e de muita espera. Mas agora, tudo azul, já é primavera. Aqui já se está num segundo momento da publicação, em que se começa a exaltar realmente o contato com a natureza. Mas, claro, quem chega já nessa página já passou por momentos
como eu havia citado antes, de pesar pela Exato. própria agressão com a natureza, de alertas e chamamentos para que se tenha maior cuidado, para que não se agrida o meio ambiente. É muito interessante, e até na apresentação do livro escrita pelo vereador Rodrigo Beltrão, da nossa Câmara, ele coloca a sua preocupação de cada vez mais intensificar a integração entre o homem e a natureza. Exato. Exato. Conversando com o Rodrigo, né, o vereador Rodrigo, e unindo, pedindo para que ele escrevesse, porque ele é uma pessoa que também tem essa preocupação com a natureza, né? E é justamente isso. O homem, ele é responsável pela sua casa, que é a natureza, né? Ele tem que cuidar dela. E o livro tem essa intenção de chamar atenção para isso, para que ele preserve, para que ele cuide, e também exaltar para que, se isso acontecer, no momento em que se cuidar, que se tivesse zelo, nós vamos ter todas as belezas que ela pode nos oferecer. E que talvez, muitas vezes, inconscientemente, a gente não colabora, né, por falta de ter essa atenção. Então, o livro tem esse propósito, de chamar atenção para essa responsabilidade que é do homem. Um ponto que eu queria entrar, e aí não é só exclusivo a este livro. Nós temos aqui as suas 3 obras, depois o pessoal vai destacar melhor, que é O Meu Universo, a Poesia e A Alma Trovadora. Especificamente na Alma Trovadora, há uma exploração maior, se pudermos dizer assim, gênero. É um gênero. Gênero das trovas literárias. E a senhora se dá o trabalho de, no final, inclusive, prestar em tom didático, descrever o que é um verso, uma estrofe, todas as nomenclaturas, como fazer um poema heptassílabo, que é... 7 sílabas poéticas. As 7 sílabas poéticas, que é a técnica utilizada no início do Verde Queremos Verde. Isso. Por que essa preocupação toda e além disso, os leitores conseguem assimilar, têm conseguido assimilar e lhe dar o retorno nesse sentido, das técnicas e das explicações que a senhora traz junto com a própria produção literária? Essa explicação, na verdade, é para mostrar para o leitor, porque a trova literária, ela sendo uma estrofe de 4 versos, né, pequenos, porque são heptassílabos, ela aparentemente parece ser um texto muito simples. E, na verdade, não é. A trova literária, ela tem uma forma fixa. É uma estrofe que tem de ter 4 versos, heptassílabos e com sentido completo. Então, para fazer isso, não é fácil, né? Com alunos, eu venho trabalhando isso como professora, eu trabalho muito a trova literária. Eu já tive, sim, eu tenho um retorno muito bom deles, já trabalhei inclusive com 6ª série, e eles foram premiados em concursos literários, muitos alunos, não foram 1 ou 2. Então, dos alunos eu tenho esse retorno, sim. Dos leitores, no geral, não espero que tenha, né? Claro. Mas eu já tive experiências de outras pessoas da área, outros escritores, contistas, poetas, que se aventuraram na trova literária e acabaram se tornando trovadores. Eles dizem que não, mas eles já são trovadores. E muitos amigos virtuais. É nesse ponto ao qual eu queria chegar. Muitas pessoas consideram evidente que não é qualquer um que vai conseguir fazer poesia. A questão do talento, a questão do estudo, do próprio acompanhamento, da familiarização com as técnicas, mas também não é algo impossível. E aí vão surgir grandes escritores e colegas seus que conduzem as famosas oficinas literárias. Eu lembro, por exemplo, do escritor Luiz Antônio de Assis Brasil, na PUC do Rio Grande do Sul. Já são famosas as oficinas que ele conduz. Dali saem contistas, poetas, romancistas. Alguns muitas vezes nem chegam a ingressar na carreira, mas ganham um maior domínio dos gêneros, até para consumir melhor a própria literatura. Como é que a senhora enxerga esse processo de pegar pessoas que muitas vezes nem são da área das letras, mas que por um motivo ou outro acabam se familiarizando e até se tornam grandes escritores? É que, na verdade, aquela ideia de que escrever é um dom, né? A pessoa nasceu iluminada e vai escrever e só ela vai escrever, ninguém mais. Isso não existe. A gente sabe
que escrever é um trabalho árduo, né? E que nunca está concluído, é inacabado. O texto sempre pode ser melhor e a gente sempre pode aprender mais, muito mais. Então é possível sim, é possível dominar a técnica e aprimorar a técnica, claro, e se tornar, sim, né? Eu acho que hoje, em função, inclusive eu penso até que da internet mesmo, a poesia, a literatura em si, ela está sendo muito maior, está tendo um espaço muito maior do que há uns anos atrás. Então tem muitas pessoas sim fazendo oficinas, as escolas, a gente está sempre convidando pessoas para falar sobre literatura, sobre técnica, sobre contos, enfim, todos os gêneros. E eu acredito que é muito importante e é possível sim, fica muito próximo, né? Do leitor e do aluno e da pessoa que consome a literatura, fica uma coisa próxima a ele. Então, aquela ideia de que é impossível, que só grandes escritores, né, que podem escrever, ela acaba se disseminando. Você, não, eu vou tentar, eu posso, é possível. E a gente consegue, sim, muita gente aí está escrevendo. E por outro lado, na medida em que se publicam muitos textos, e aí a própria internet, as redes sociais tornam isso quase como viral, a multiplicidade de textos, de modo que é quase impossível de acompanhar. Mas tem outro lado, ao mesmo tempo que a senhora tem todo um rigor no sentido da técnica, do conceito, há também pessoas que vão achar que escreve ali meia dúzia de palavras sentimentais e logo já está constituído um poema. Também não é bem assim, né? A internet trouxe isso também, né? A quantidade de blogs e de títulos, por isso que eu acho interessante essa questão do título. A internet gosta muito de dar títulos pra gente, né? Então logo a gente já vira poeta, já vira escritora, né? A gente fica... Então tem que ter uma certa autocrítica, né? Por isso que eu comecei aqui falando contigo dizendo, eu não me autodenomino uma escritora, uma poeta, né? Até porque até tempos atrás eu achava que escritor e poeta eram só Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, né? Depois eu descobri que não, nós temos aí muita gente que escreve muito bem. Mas a internet, ela tem essa questão dessa abertura de espaço que dá muitos desses títulos. Então as pessoas se autodenominam e se colocam lá, blogs com meia dúzia de palavras dizendo que são, né? Sou escritor, não é bem assim. É simples, mas tem que ter uma técnica e tem que ter assim um domínio daquele sentimento que se vai falar, né? De que forma eu vou falar, que recurso expressivo eu vou utilizar para falar. Professora, nós tivemos um foco maior nessa abordagem no Verde Queremos Verde e ainda trouxe aqui duas capas no sentido de ilustrar outras duas obras que a senhora também já trouxe à tona, digamos assim. Tem mais alguns textos seus no prelo aguardando publicação? Tem muita coisa e tem muito projeto aqui dentro também, né? Mas eu ainda atuo, né, na sala de aula. Claro. Então eu sou uma profissional ainda com excesso de carga horária, trabalho de manhã, trabalho à tarde e fica muito difícil para conciliar essas coisas. São projetos que estão guardadinhos aqui dentro de realmente, quando eu tiver um tempo maior, de colocar tudo isso em ordem, digamos assim. Eu tenho sim, tenho um livro de poemas que é Telhado de Vidro, que foi classificado num concurso literário, né? E que está aí para ser publicado. Se der ainda esse ano. Mas na mesma linha dos demais? Não. Ele não tem trovas literárias, ele é um texto mais... São textos assim um pouco mais atuais, porque esses livros que eu tenho aqui são textos que foram compilados de épocas diferentes, né? Esses 3 livros que estão aí. São textos um pouco mais atuais, digamos assim, de uns 4, 5 anos atrás. E eles são textos mais minimalistas, eles seguem uma tendência mais atual. Quando a senhora fala atual, é por ter sido escrito mais recentemente não, ou pelos fatos mesmo? Pelo estilo atual, que é aquele poema minimalista, ele é menor, ele não tem muita preocupação com técnica, né? Então eu considero ele mais atual nesse sentido. E penso em publicar esse ano ou ano que vem, né? Se alguém tiver interesse em patrocinar, né? Uma professora, estamos aí. E tem outros, eu pretendo também, o ano que vem,
Eu já tenho um quase pronto de mini contos, mini e micro contos, que é um gênero bastante atual, e, né, que está saindo aí, está tendo sucesso, é uma leitura rápida, dinâmica. Eu queria né? dizer, a ideia o sujeito sai com um livro, de repente está no ônibus ou aguardando no banco, aí dá uma folhada, lê uns mini contos, guarda, depois lê de novo. Isso. Né? Então... E também eu tenho alguma coisa especificamente para o público infantil, que são poemas infantis, e gostaria muito futuramente também de me aventurar no conto infanto-juvenil. Mas esse é um projeto futuro. Vem outro detalhe que outros escritores já trouxeram aqui, que lançam os livros de historinhas infantis, infanto-juvenis, e muitas vezes os adultos acabam consumindo até mais do que Sim. as próprias crianças. Sim. Né? Porque a literatura, tu sabe que ela não tem idade, né? Exatamente. Ela não tem idade. Literatura... Professora, eu quero lhe agradecer, privilégio, nós conseguimos dar conta de pelo menos um dos seus livros, né? A senhora já tem tantos outros projetos aí aguardando para serem lançados, então, ao mesmo tempo em que eu lhe agradeço, já fica o convite para que daqui a alguns meses a senhora retorne para dar... lançamento do Telhado de Vidro. Bom, já é um bom pretexto para a senhora retornar e conversarmos novamente sobre o seu trabalho literário. E fica um espaço para que a senhora toque um ponto que não tenhamos abordado até aqui, faça as suas considerações, digamos assim. Eu, na verdade, só tenho a agradecer, né? Já disse no início, é uma alegria muito grande estar aqui e com certeza agradeço o teu convite, gostaria imensamente de voltar, sim, claro, com novidades. Então, professora, mais uma vez, muito obrigado. Conversamos, então, com a professora e escritora Jussara Godinho. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.